Fala pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banker aqui, voltando das férias então, num ponto bem interessante aqui, que é as eleições. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de eleições. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, aperta o gostão, aperta o botão do like se você gostar desse vídeo, ok? Então vamos lá, ontem tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais, governador e assim por diante, mas vou focar aqui na pesquisa eleitoral de presidente e também os resultados para presidente. Então, com a minha cola aqui, com praticamente todas as urnas apuradas, tivemos então Lula com 48,43 e o Bolsonaro 43,2. Aparentemente uma surpresa o número do Bolsonaro, maior do que as expectativas ali, do que as pesquisas vinham dando inicialmente. Assim, sim e não também, porque o que surpreende também foi o resultado do Ciro Gomes, muito abaixo do que as pesquisas vinham mostrando, Simone marginalmente abaixo também. Então, aparentemente, as primeiras impressões, o que fica é que aquele voto útil, ou seja, o eleitor percebendo um dia antes das eleições que o seu candidato não teria condições de ir para o segundo turno, então o que, que ele faz? Ele pega o seu voto e dá para aquele menos pior, vamos chamar assim, ou ele dá o voto para quem tem a possibilidade de vencer aquele que ele tem a maior rejeição. Nesse caso, aparentemente, esses votos foram para o Bolsonaro do Ciro Gomes e também aquele resquício marginal da Simone Tebet, porque vamos comparar aqui. Então, o Lula fechou com 48 e Bolsonaro 43 aproximadamente, esses números, e na pesquisa do IPEC, por exemplo, o Lula tinha 51 e o Bolsonaro 37. Então, a diferença do Lula é de aproximadamente 3 pontos percentuais a menos do que na pesquisa que ficou, e o Bolsonaro com 5 pontos percentuais a mais do que as pesquisas indicaram. E com relação aos números da Simone e do Ciro, a Simone ficou com 4 e na pesquisa ela tinha 5 no IPEC, então 1 ponto percentual a menos, e o Ciro 2 pontos percentuais a menos. Ciro fechou com 3 e nas pesquisas indicavam que ele estava ali aproximadamente com 5 pontos percentuais. Então temos aí 3 pontos percentuais de diferença que pode ter ido então para o Bolsonaro, mas mesmo assim ele estava então com 37 na pesquisa, ele iria para 40. Da onde veio esses outros 3 pontos percentuais aproximadamente? 2 do Lula também ali pode ser uma explicação, que Lula estava com 51 e no resultado de ontem ficou com 48, meio difícil, claro, essa transferências de voto direta de Lula para Bolsonaro, mas acaba sendo uma explicação. E até mesmo indecisos que ainda não tinham decidido o seu voto, ou abstenções em pesquisas que estavam sendo consideradas, acabou indo para o Bolsonaro. Essa diferença, na minha humilde opinião, é uma diferença ali um pouco significativa, tá? Porque esse voto útil, com certeza, ele tem um efeito que é muito grande, principalmente nessa virada de últimos um dia da eleição, para de fato o dia da eleição, aquele voto útil que o eleitor acaba sempre fazendo. Agora, tem um instituto de pesquisas que chegou muito próximo. Também houve uma diferença, mas chegou próximo, que foi a Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisas estava dando 2 dias antes das eleições o Lula com 47 e ele fechou com 48, e Bolsonaro com 40 e ele fechou com 43. Se aproximou bastante, considerando a margem de erro, aí pode-se considerar que eles praticamente cravaram os números, né? A única diferença foi ali na Simone, que ela fechou com 4 e ela tinha 6 no Paraná Pesquisas, e o Ciro fechou com 3 e na pesquisa estava com 5. Então temos aí uma diferença de 3 pontos percentuais, que foi exatamente 3 pontos percentuais que o Bolsonaro acabou levando, e pode ser considerado também a questão do voto útil que eu comentei. Então, né, o que eu diria, né? Momentos como esse, e principalmente para aquelas pessoas que têm ali uma preferência de forma fervorosa para um candidato ou para outro candidato, e
principalmente eleitores do Bolsonaro, pode falar, olha ali, pesquisas não funcionam, pesquisas são apenas formas de manipular a população e trazer um número que não é verdadeiro para que na hora da votação o eleitor acabe privilegiando quem está na frente para não ter segundo turno, por exemplo, ou coisas parecidas com essa. Não é bem verdade, né? Pelo menos aqui na Paraná Pesquisas o número foi muito condizente com a realidade, e se a gente considera essa mudança do voto útil, tanto de Simone quanto de Ciro, até mesmo na IPEC, que foi um pouco mais discrepante a diferença, também ficou bem próxima, né? Ontem, em entrevistas, o presidente da Paraná Pesquisas mencionou que esse acerto dele se deu a um trabalho muito intenso ali diretamente nos estados, né? Porque quando você faz uma pesquisa eleitoral, você faz uma pequena amostra em cada estado, cada região, e extrapola isso como um todo. Agora, a Paraná Pesquisas, eles aparentemente fizeram uma amostra muito grande em cada um dos estados, e por isso pode ter chegado próximo. O próprio presidente comentou que no sul havia, né, institutos de pesquisa trazendo que ou o Lula ganhava em algum estado ou o Bolsonaro ganhava com margem muito apertada, o que acabou se mostrando de forma equivocada nos resultados de ontem. E na Paraná Pesquisas dava de fato que o Bolsonaro ganhava em grande parte dos estados ali, como de fato aconteceu. Então, isso mostra que para o segundo turno, se de fato esse voto útil já foi transferido de Simone, de Ciro, pode ser que podemos considerar o Lula aí como favorito, porque se os votos do Ciro e Simone então já foram transferidos, agora os votos que permanecem com Ciro e Simone talvez iriam para Lula. Mas claro, não dá para cravar isso, não tem como ter certeza absoluta, afinal o voto é secreto e isso é apenas uma especulação. Agora, o que se espera é que muito provavelmente vai ser mais uma forma apertada de segundo turno de eleição. O vencedor vai se sagrar novo presidente do Brasil ou reeleito presidente do Brasil com uma diferença muito pequena, semelhante ao que a gente viu lá em 2014. E, bom, o que a gente espera é que tenhamos aí daqui 4 semanas eleições tranquilas e que o melhor para o Brasil acabe acontecendo, tá? Então, ainda sobre as eleições, como que isso pode impactar, né, os investimentos? Talvez por essa surpresa do Bolsonaro ter conseguido se aproximar do Lula logo no primeiro turno, pode fazer com que o mercado vá bem, afinal o candidato preferido do mercado como um todo acaba sendo o Bolsonaro, por ter uma política econômica mais alinhada com o que o mercado espera. É claro que mais alinhada quando comparado com outro candidato, devido a muitas políticas do Bolsonaro acabaram frustrando um pouco o mercado, mas isso é óbvio, o mercado prefere o Bolsonaro do que o Lula, e pode ser que o mercado vá muito bem, só levando, claro, em consideração essa questão doméstica. E também tem um outro ponto que é válido mencionar para o segundo turno, que tem uma segunda parte aí do auxílio emergencial sendo paga, o que pode também aumentar aí o número de votos do Bolsonaro nesse segundo turno. Então vamos acompanhar e vamos ver como vai ser a movimentação do mercado a partir de hoje, segunda-feira, seguinte das eleições, tá legal? Pessoal, então vou trazendo mais vídeos aqui em breve. Se você gostou desse vídeo, clique aí no botão do like, se inscreva aqui no canal para ser notificado de novos vídeos que a gente vai fazendo sobre investimentos, como isso vai afetar a sua vida, como política que acaba afetando investimentos também, e assim por diante. Tá legal? Grande abraço aqui do seu Banker. Tchau, tchau.